Em 1921, o psicólogo Terman tinha uma teoria sobre transmissão hereditária de inteligência. Então ele iniciou um estudo acompanhando 1.500 crianças superdotadas da Califórnia. Na década de 90, Howard, da Universidade da Califórnia, conferiu esse estudo e foi checar o que aconteceu na vida dessas crianças. Ou seja, teve um estudo lá em 1921, no começo do século passado, que o cara queria provar a teoria dele, que as capacidades cognitivas eram hereditárias. E aí ele iniciou esse estudo com 1.500 crianças. E aí quando foi? Em 1900 e... deixa eu achar aqui. Na década de 90, não falo o ano. Quando foi no final do século, um outro estudioso, cara, pegou esse estudo e falou, poxa, eu vou ver como está a vida dessas pessoas. Eu vou ver como foi a vida dessas pessoas. Porque aí ele pode checar. Vai vendo. Deixa eu achar aqui. Os filhos... Aí ele foi ver o que tinha acontecido durante a vida dessas pessoas, né? Os filhos que ainda não tinham 21 anos, quando os pais se divorciaram, morreram 4 anos antes. Cara... Por outro lado, a morte de um dos dois pais, mesmo na infância, não influenciou na longevidade. Essas crianças também se divorciaram mais, eram mais frustradas com as famílias que tinham construído, comparado com as crianças que tiveram pais que não se divorciaram. Howard concluiu que a longo prazo o divórcio causa mais problemas psicológicos do que a morte de um pai ou uma mãe durante a infância. Em outras palavras, é melhor a criança ficar órfã de pai e mãe do que passar por um divórcio dos pais. E aqui, ó, eu quero colocar um ponto, até para voltar para o texto. Tenha em mente que esse foi um estudo que foi iniciado lá em 1921, lá no começo do século passado. Então perceba, cara, que naquela época, para acontecer um divórcio, imagina como estava o relacionamento. Você sabe que hoje existe muito mais facilidade de se divorciar, facilidade tanto legal quanto, cara, do conceito da sociedade. Uma pessoa tomar a atitude de se divorciar hoje é muito mais fácil do que antigamente. E por um lado isso é ruim, por outro lado isso é bom, cara. Porque às vezes a pessoa ficava presa num relacionamento destrutivo, que estava fazendo mal, e ficava lá para não divorciar. Então, o estudo consegue comparar, porque é o critério que ele tem, os filhos dos pais que se divorciaram nesse ambiente em que para haver o divórcio o relacionamento tinha que estar muito ruim, porque relacionamentos ruins permaneciam. Então não é sobre o divórcio, é sobre o relacionamento entre os pais. Lógico que o melhor modelo é casado, tudo bonitinho, melhor modelo. Mas eu não quero que você agregue, que você solidifique essa informação como divorciou é ruim, não divorciou é bom e é melhor permanecer num casamento conflituoso. Não é isso. Mas os filhos dos pais que têm uma má relação entre si, cara, morreram em média 4 anos antes dos filhos dos pais que tinham uma boa relação entre os pais. Não é com os filhos, é entre eles. Os filhos dos pais que têm uma má relação entre pai e mãe foram pessoas que construíram famílias mais desestruturadas. Foram pessoas que tiveram pensamentos mais negativos de acordo com a família que eles construíram. Foram pessoas... Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê, cara? Deixa eu achar aqui. Se divorciaram mais, eram mais frustradas com as famílias que tinham construído do que os filhos dos pais que tinham um bom relacionamento entre si. Tá? Eu devo sustentar um casamento infeliz sem amor conjugal, que não significa paixão, cara, amor e paixão são coisas diferentes, em prol dos filhos? Segundo John Gottman, o pesquisador do primeiro estudo que eu citei, a resposta é um alto, claro e definitivo não. Claro que o divórcio dos pais traz tristeza para os filhos, mas ele pode superar sem trazer desdobramentos negativos para o homem que a criança vai se tornar no futuro. A grande questão é a qualidade da relação entre os pais, independente de casado ou divorciado. E lógico, casado é melhor, tá? Não estou aqui fazendo apologia ao divórcio de forma alguma. Estou falando que mesmo divorciado, você deve amar o outro, ainda que não seja um amor conjugal. Ame honrando,
ame respeitando, ame ajudando quando puder ajudar. Não é sobre você, é sobre o filho de vocês.